Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Você possa abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11. Todos a encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E depois dele, Samar, filho de Agê, o aralita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus. Este, porém, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Repita comigo: e o Senhor operou grande livramento. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com Deus, porque desde o início desta campanha até no dia de hoje, nós somos extremamente ministrados por Deus, pela palavra de Deus, tendo por abertura desta campanha a missionária Giovana, que trouxe uma palavra tremenda aos nossos corações, que está acentuada no livro de Ezequiel, no capítulo 9, aonde ela falava aos nossos corações acerca da marca do Cordeiro e o juízo de Deus. Também teve o pastor Silvani, que também trouxe uma palavra, aleluia, falando a respeito, aleluia, da importância do sacerdote e de nós, pais, poder trazer uma mensagem positiva ao coração da igreja e também ao coração dos nossos filhos. Sabemos que também a pastora Fernanda trouxe uma palavra também aos nossos corações, falando a respeito de arrependimento. Glória a Deus por isso. O pastor Giovannini também, por sua vez, trouxe uma palavra, ministrando ao nosso coração acerca da importância da união e da unidade e do perdão para com o irmão. Isso é tremendo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de poder estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Eu sou grato a Deus porque Deus, Ele faz isso na nossa vida. Ele nos tira do lamaçal do pecado, aonde nós não sonhamos estar aqui, mas o Senhor nos coloca aonde Ele quer. E a gente passa a viver no centro da vontade de Deus. Então meu agradecimento a Deus e também aos pastores desta igreja, pastor Rony e pastora Sumara, que tem sempre nos dado a oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus. Agradecer também o pastor Haroldo e a pastora Ivanise, que está aqui à frente da direção desse culto de quarta-feira. Que Deus continua sustentando ele de pé nesta campanha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero trazer uma palavra, aleluias, de fé para o seu coração. Eu quero te incentivar a lutar por aquilo que é seu. E eu quero nesta noite pregar em cima do tema, aleluia, se posicionando em meio à luta, para receber o livramento e o socorro de Deus, porque nós precisamos nos posicionar. Aleluia, muitas das vezes, quando a luta vem, muitas pessoas correm, baixa a guarda, mas nós temos que levantar a nossa cabeça, aleluia, e defender aquilo que é nosso por direito. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala de um jovem, aleluia, ainda na sua adolescência, aonde Deus, aleluia, o tirou de trás das ovelhas malhadas, aonde ninguém dava nada por ele, mas o Senhor o enxergava. O seu nome era Davi, e a Bíblia diz que Deus, ele envia o
o seu profeta até a casa de Jessé para ungir Davi. E a palavra de Deus fala que Deus então, ele escolhe Davi que estava atrás das ovelhas malhadas. Deus tira ele de trás das ovelhas malhadas e faz sentar em uma cadeira de rei e coloca uma coroa sobre a sua cabeça. É bem provável, todos nós conhecemos esta história. Davi, para chegar aonde ele chegou, ele teve que passar por perseguição, por muitas lutas, mas ele obteve vitória em todas elas. Mas o que eu acho interessante, que Davi, ele não venceu sozinho, havia ali uma multidão do lado dele, e esse texto, a qual nós acabamos de ler, nos está relatando a história dos valentes de Davi. A Bíblia fala que Davi tinha 37 valentes. Eu aprendo aqui, irmão, que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia fala também que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Davi, ele tinha o melhor exército do seu lado. Davi tinha os melhores valentes do seu lado. Mas o que eu acho interessante em Davi, mesmo ele tendo todo este exército, homens valentes, aleluia, que não temia o inimigo, Davi, ele não confiava no seu braço forte. Davi poderia confiar nestes homens, porque eram homens extremamente treinados para a batalha. Mas parece que eu vejo o Salmo 124, Davi olhando para aqueles valentes e falando verdadeiramente: vocês são valentes, valiosos, vocês são poderosos na batalha, vocês, aleluia, luta como ninguém. Mas eu vejo, parece, Davi aplicando o Salmo, aleluia, 124, aleluia, para aqueles valentes, aleluia, dizendo: vocês têm essas qualidades, mas deixa eu dizer uma coisa, ora Israel, se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Esta era uma qualidade de Davi. Davi, ele não confiava no seu próprio braço, Davi não confiava nos seus valentes, mas ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, porque ele sabia, se o Senhor não tivesse do lado dele, nada aconteceria. Eu quero trazer para a sua vida nesta noite: se você é alguma coisa, é porque o Senhor está do seu lado. Você pode ser até bom naquilo que você faz, você pode pregar bem, você pode louvar bem, mas se o Senhor não estiver do seu lado, você não é nada. Nós só somos alguma coisa porque o Senhor está do nosso lado, porque a presença de Deus está conosco. Por isso Davi, ele obteve vitória. Davi jamais ele ia para uma peleja sem antes consultar ao Senhor. Davi dizia: Senhor, subirei a peleja. Então o Senhor dizia: vai, porque eu sou contigo, vai, porque eu vou entregar, aleluia, o inimigo na sua mão. E assim nós temos que ser. O que me chama a atenção, a Bíblia nos fala no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 23, a Bíblia vai nos descrever, aleluia, a história desses homens que foram titulados como o valente de Davi. E a Bíblia começa a relatar a história do primeiro homem, aleluia. Diz a palavra de Deus que em uma certa ocasião, aleluia, os filisteus, eles avançaram contra o povo de Israel. Os soldados de Israel correram da batalha, mas esse se posicionou em meio à batalha sozinho, com uma lança. E a Bíblia fala, com essa lança ele feriu 800 homens, aleluia. O Senhor operou grande livramento naquele dia. Esse era um dos primeiros valentes de Davi. A Bíblia também vem dizendo acerca do segundo valente, cujo nome era Eleazar. A Bíblia fala que uma certa vez também os filisteus
filisteus vieram contra o povo de Israel e o povo correu, mas esse estava com uma espada na mão e ele foi lutando sozinho, aonde todos correram, mas ele permaneceu, aleluia, lutando. E a Bíblia fala que ele foi lutando até a sua mão cansar, ao ponto da sua espada ficar pegada na sua mão. Eu imagino aquele homem, aleluia, lutando naquela batalha. Vinha um do lado e ele vencia, vinha outro e ele vencia, porque o Senhor era com ele. Eu quero dizer para você, muitas das vezes é assim comigo e com você. Estamos na batalha e nós começamos a vencer, mas é provável que nós cansamos. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que a espada, ela não saiu da mão de Eleazar. Mesmo cansado, ele não largou a espada. Mesmo cansado, ele continua lutando. Eu quero dizer para você, não larga a sua espada, continue lutando, porque o Senhor tem vitória para você. Aleluia. A Bíblia vem falando também a respeito de um valente, cujo nome era Benaia. A Bíblia fala que uma certa ocasião, ele desceu até uma cova, aonde tinha 2 leões, no tempo de neve, e ele feriu aqueles leões e o matou. A Bíblia também fala que este mesmo homem, ele enfrentou um egípcio de alta estatura, considerado como um gigante, e ele estava com uma lança grande na sua mão. E este homem, o valente de Davi, tinha somente um cajado, mas a palavra de Deus fala que com este cajado, ele tomou a lança daquele egípcio e o matou com a sua própria lança. Mas a Bíblia fala que entre os 30 ele se destacou, mas não chegou, aleluia, como os 3 valentes de Davi. Mas o que me chama a atenção é o terceiro valente de Davi, cujo nome era Samar. A Bíblia fala que os filisteus vieram, aleluias, contra eles. O povo estava com Samar, não foi diferente das outras vezes, correram. Samar também permaneceu sozinho, mas ele se posicionou no meio do campo de lentilha, e não deixou que o inimigo, aleluia, tomasse conta da sua plantação de lentilha. O que me chama a atenção aqui em Samar, que ele lutava para o reino, mas esta briga aqui não era uma briga para o reino, era uma briga pessoal. Aqui, aleluia, Samar assemelha muito eu e você, que nós também lutamos pelo reino, nós também defendemos o reino, mas cada um de nós temos uma luta individual para enfrentar todos os dias da nossa vida. E muitas das vezes, aleluia, quando o inimigo, ele vem contra a nossa vida, quando nós recebemos um ataque do inimigo, muitas das vezes pessoas que estão ao nosso lado, não queiram comprar também a nossa briga, não querem entrar na peleja conosco, porque tem medo de retaliação. Muitas pessoas falam que não entram em uma batalha, porque tem medo do adversário, tem medo que o diabo vem com retaliação na sua vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você entrando na batalha ou não, Satanás vai te incomodar, aleluia, porque esse é o instinto dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aleluia, o Senhor, ele é conosco. Nós temos que nos posicionar, aleluia, em meio à batalha. Eu não sei nesta noite qual o nome, aleluia, do seu campo de lentilha que Satanás ele quer, aleluia, estragar, que ele quer tomar. Talvez seja o seu filho, talvez seja o seu casamento, talvez seja um trabalho que você apreza muito por ele, mas Satanás quer arrancar de você, porque ele quer ver a sua infelicidade, ele quer ver a sua destruição. Mas eu quero, aleluia, falar com você nesta noite: não desista, se posiciona em meia batalha, em meia luta, porque o Senhor, ele é contigo. Você jamais vai
obter vitória, você jamais vai obter socorro e livramento se você não posicionar em meio à luta. Somente você posicionando, Deus ele te dá livramento. Somente quando você se posiciona, ele te dá vitória. Talvez você pode estar pensando, mas pastor, naquele tempo era diferente. Naquele tempo eles lutavam, aleluia, com lança, lutava com espada. E qual é a minha arma, aleluia, para lutar com o inimigo nos dias de hoje? Eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela nos fala no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 25 e diante, que Paulo e Silas estavam presos na prisão, trancaram eles no cárcere, prenderam os seus pés ao tronco, aleluia, e perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a orar a Deus e louvar ao Senhor com hinos, e os outros presos o escutavam. A sua oração, a sua arma nesta noite, irmão, é a sua oração, é joelho no chão, que você vai vencer todas as lutas, toda a adversidade que o inimigo armar contra você. Deus vai te dar vitória, mas você tem que se posicionar em oração, porque a Bíblia fala que Paulo orava e louvava, e os outros presos os escutavam. Sabe o que significa isso? Em meia luta que eu e você muitas das vezes estão passando, existe pessoas que estão à nossa volta e eles estão nos observando. Qual palavra vai sair da nossa boca? Se nós vamos murmurar ou se nós vamos louvar? Se nós vamos murmurar ou se nós vamos bendizer o nome do Senhor? Tem pessoas que estão à nossa volta e precisam ouvir uma palavra positiva sair da minha boca e da sua boca. Eu imagino Paulo e Silas na prisão, aleluia, as suas costas estavam ardendo, porque eles foram açoitados com vara, tomaram uma baita de uma surra, mas em vez de murmurar, eles louvavam a Deus, eles oravam a Deus, e a palavra de Deus fala que o Senhor enviou um terremoto ali, e as prisões do cárcere foram abertas. Eu vejo aqui nesta noite, aleluia, mediante esta palavra, quando eu e você nos posicionamos em oração, em jejum e em louvor a Deus, Deus envia o socorro na nossa vida, porque aqui nós vemos na vida de Paulo, Deus enviou o livramento. Deus não enviou somente o livramento, mas enviou ali libertação na vida dos outros presos. Deus não, aleluia, não realizou somente livramento e libertação, mas Deus trouxe ali também salvação, porque a palavra de Deus fala que o carcereiro, ele vendo as portas abertas, ele atirou da sua espada e quis se matar, mas Paulo disse: não faça tal coisa, porque todos nós aqui estamos. E ele disse: o que devo fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você quer ver o Senhor entrar na sua casa, na sua família? Se posicione em oração, que Ele vai entrar, aleluia, e vai, aleluia, vencer essa guerra por você. Mas você tem que posicionar. A oração é a nossa arma contra o adversário. A oração é a nossa arma. A palavra de Deus fala no livro de Atos, capítulo 12 em diante, que Herodes, ele manda prender alguns dos apóstolos, discípulos. A palavra de Deus fala que eles lançam a mão de Pedro, lançam a mão de Tiago. No dia seguinte mata Tiago e Pedro fica preso. E a igreja, aleluia, quando Pedro estava preso, a igreja estava em contínua oração. A igreja orava, a igreja se posicionou em oração pela vida de Pedro que estava preso.
Sabe o que isso significa? Que pessoas que estão presas no pecado, no lamaçal do pecado, presas na algema do diabo, muitas das vezes elas não vão conseguir se libertar sozinha, mas elas dependem da oração da igreja, elas dependem da minha oração, da sua oração, para que Deus possa enviar um anjo ali, como fez na vida de Pedro, aleluia, e quebrar, aleluia, aquelas cadeias, para que Pedro, aleluia, pudesse sair dali livre. Ele recebeu livramento. Deus tem livramento, aleluia, para você nesta noite. Deus tem livramento para você. Talvez você está clamando a Deus pelo milagre. O milagre vai chegar. Se você está clamando, você não pode parar. A igreja estava em contínua oração. Ela não orou uma vez, ela não orou duas vezes, ela orava constantemente pela vida de Pedro. Assim você tem que fazer. A Bíblia diz que Pedro, ele bate a porta, o milagre bateu a porta, aquilo que eles estavam pedindo, bateu a porta, mas na hora que bateu a porta, eles não acreditaram, oraram pelo milagre, mas na hora que o milagre bateu na porta, eles não acreditaram, aleluia. Mas eu quero dizer para você, quando o milagre bater na sua porta, abre, porque é a resposta de Deus para a sua vida, é a resposta de Deus para a sua vida. Não duvida daquilo que você tem pedido, acredita, tudo aquilo que você pedir crendo e não duvidando, você receberá. Nós temos que ter convicção, sabemos que a batalha é grande, sabemos que a luta é grande, mas o Senhor é maior, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Você não pode temer o adversário da nossa alma. O Senhor tem vitória para a igreja, mas muitos de nós andamos cabisbaixo, não acreditamos, aleluia, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Citamos versículos, falamos a Bíblia, mas na hora de colocar em prática, nós recuamos. Mas nesta noite, eu não trago uma palavra aqui para mexer com a sua emoção, mas eu trago uma palavra de fé, aleluia, para incentivar você a não desistir, a levantar a sua cabeça, aleluia, e conquistar as promessas que Deus tem para a sua vida. Acredite, acredite no seu Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é maior. E não foi diferente na vida de Esther, aonde é o título desta campanha. Não foi diferente, aonde a ordem era para matar todos os judeus. E nós vejamos aqui que esta mulher, ela foi sábia, ela entendeu que para vencer uma luta, aleluia, ela tem que se posicionar, e ela se posicionou foi em oração, ela se posicionou foi em jejum. Eu volto a repetir, a arma da igreja é jejum e oração. Nós temos, aleluias, que adaptar todos os dias, orar com Deus, porque oração é diálogo com Deus, você conversando com Deus, falando para Ele as suas fraquezas, contando para Ele as suas necessidades. E quando você fala para a pessoa certa, que é Deus, Ele te dá a resposta que você precisa. E assim ela fez. Ela convocou não só um, mas todo o povo judeu para jejuar, para que, aleluia, jejuasse e orasse, para que Deus pudesse dar o livramento. E todos conhecem a história. Eles se posicionaram, aleluia, Deus deu o direito desse povo lutar. Deus, Ele deu o direito desse povo lutar. E eu quero dizer para você, Deus, Ele te deu o direito de lutar. Você tem, aleluia, espada nas tuas mãos. Lute por aquilo que você precisa. Você é valente do rei, e valente não pode ficar de cabeças baixas. Valente não pode andar cabisbaixo. Valente tem que andar de cabeça erguida. A Bíblia fala, aleluia, nesses três valentes, aonde Davi, uma
certa vez ele deixou externar o desejo do seu coração. Davi dizia: quem me dera tomar da água da cisterna que está em Belém. Aleluia. A Bíblia fala que estes 3 valentes ouviram o rei falar isso, o desejo do coração do rei. A Bíblia disse que eles atravessaram o arraial dos filisteus, e aleluia, a cisterna, a fonte estava cercada pelos filisteus, mas eles foram até a fonte e trouxeram água, entregaram para o rei. Mas o rei, ele não quis tomar aquela água, ele ofereceu ao Senhor. Eu quero dizer para você, Deus está à procura de pessoas que não só luta, aleluia, pelo seu benefício próprio, mas Deus está à procura de pessoas que vai realizar o desejo do seu coração, como aqueles 3 valentes. Davi deixou externar o desejo e eles cumpriram o desejo do coração do rei. Será que nesta noite você está, aleluia, com os seus ouvidos atentos para ouvir o desejo do rei? Aleluia, para você realizar o desejo dele, nós temos que, aleluia, priorizar, aleluia, lutar pelo reino. Nós temos a nossa vida pessoal, as nossas vidas pessoais, aleluia, como Samar, ele lutava tanto por reino, mas ali ele estava defendendo o seu campo de lentilha. Tem pessoa que quando é para o seu próprio benefício, aí ele se dispõe, ele luta, ele faz e acontece, ele jejuma 10 dias, ele jejuma 20 dias, para receber algo material de Deus, mas aleluia, mas para o reino muitas das vezes, você não faz, você não jejuma pela uma alma, você não jejuma para que Deus possa entrar e resgatar alguém. Será que você pode atravessar o campo do inimigo e resgatar almas que estão morrendo no lamaçal do pecado? Será que você pode contribuir para o reino? Deus, ele está nos chamando, aleluia, para guerrear em prol do reino. Eu sei que Deus, ele tem vitória para nós, basta nós posicionar, mas nós temos que andar guerreando para o rei e guerreando também, aleluia, ao nosso benefício, porque o Senhor nos prometeu, aleluia, aleluia, a terra aqui terá 100 vezes mais aqui na terra, e o reino de Deus, as coisas que estão aqui na terra, nós temos que desfrutar, mas você não pode estar apegado nas coisas deste mundo. Você tem que priorizar o reino de Deus, você tem que priorizar o reino de Deus na sua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos nesta noite nos posicionar como os valentes de Davi. Tem valente aqui nesta noite, tem valente aqui nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas no último elo desta campanha, eu gostaria que você se levantasse como um valente de Davi. Eu não sei qual é o campo de lentilha que Satanás quer tomar de você, eu não sei aquilo, aleluia, que Satanás, ele quer destruir na sua vida, mas eu quero convidar você a se posicionar no meio e defender aquilo que é seu. Eu quero te chamar, aleluia, aqui à frente, chamar os obreiros aqui à frente, aleluia, e vamos estar orando aqui nesta noite.